O ano de 1912 ficou marcado na história de Alagoas pelo ato brutal de destruição dos terreiros de candomblé. A tentativa de extinguir os locais de culto de matriz africana tinha motivação muito mais política do que religiosa. Esse evento histórico trouxe reflexos que são sentidos até hoje na cultura popular de Alagoas. Por causa da destruição das casas de santo, um folguedo tipicamente alagoano foi esquecido e está ressurgindo agora, 100 anos depois. Em 1912, tia Marcelina chorou. 1912, tia Marcelina chorou. 1º de fevereiro de 1912, Maceió, Alagoas. Nesta data, todas as casas de culto afro-brasileiras de Maceió e, em seguida, algumas do interior do estado de Alagoas foram invadidas e destruídas por uma milícia armada denominada Liga dos Republicanos Combatentes. Liderados por políticos da época e com participação da população, a milícia fechou quase todos os terreiros de candomblé, destruindo e queimando em praça pública paramentos e objetos de culto africano. O episódio ficou conhecido como Quebra de Xangô de 1912. A ação intimidou os religiosos de matriz africana. Muitos fecharam seus terreiros e fugiram para outros estados. Os que ficaram passaram as décadas seguintes escondidos, praticando o candomblé de forma secreta. O Quebra de 1912 afetou não só a religiosidade afro-brasileira em Alagoas, mas também suas práticas culturais. Para muitos, o episódio decretou o fim da principal manifestação de rua dos negros na época, o maracatu. Para a antropóloga, foi com o Quebra de 1912 que os maracatus começaram a desaparecer. Que a gente encontra, em pesquisadores como Abelardo Duarte, por exemplo, o relato de que no final do século XIX, no começo do século XX, esses maracatus existiam aqui em Alagoas, existiam aqui em Maceió também, e ele próprio, em criança, teve a oportunidade de assistir a presença desses maracatus, por exemplo, passando ali pela Rua do Sol, em frente à Igreja do Rosário, onde os cortejos iam homenagear Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Esse maracatus também tinha uma presença importante no carnaval. Com o episódio da quebra dos terreiros, essas manifestações foram desaparecendo, elas foram perdendo sua força, porque o contexto do preconceito também fazia com que as pessoas se sentissem pouco à vontade para expressar livremente, publicamente, suas crenças e a sua própria manifestação artístico-cultural. Para o também antropólogo e professor da Universidade Federal de Alagoas, Bruno César Cavalcante, o maracatu sofreu grande preconceito ao se aproximar do universo religioso. O maracatu de nação, ele é originariamente vinculado às casas de culto. Mais do que outras expressões, teve dificuldade de encontrar um espaço social de expressão após o quebra, ao ponto da memória social sobre a existência desses maracatus ter praticamente desaparecido. Hoje em dia há um retorno desses grupos, desses coletivos, e as pessoas muitas vezes pensam que se trata de uma introdução tardia a partir de Pernambuco, a partir do imenso prestígio que tem o maracatu atual no Recife. Mas nós temos uma história, uma continuidade que infelizmente foi interrompida por conta desses vínculos entre a expressão do maracatu e a expressão religiosa dos terreiros. O professor relata ainda que o maracatu já não era bem visto mesmo antes do episódio de 1912. É preciso considerar que antes do quebra, os jornais noticiam de uma forma muito negativa a presença do maracatu. Eles falam de inúmeros grupos que saíam durante o carnaval em Maceió, mas eles não gozavam de uma boa recepção da parte da imprensa. Eles tinham um apelo popular, porque o povo era envolvido
com a religiosidade e com a expressão festiva dos maracatus, dos cortejos. Mas eles não eram bem vistos também antes do quebra. Célio Rodrigues é pai de santo há 32 anos. É um dos mais influentes babalorixás de Alagoas. Fez faculdade de História e é especialista em História da cultura afro-brasileira. Para ele, a opressão à questão religiosa atingiu também a questão cultural. Nós sabemos que Alagoas é o maior celeiro de folguedos do Brasil. E a maioria dos folguedos, eles eram de origem africana, como as taeiras, as cambindas, a negra da costa, o maracatu, o próprio coco de roda, a afoxés e etc. Então, esses folguedos geralmente eram feitos dentro das casas de axé ou com pessoas ligadas às casas de axé. Com o quebra, não é, ele vai reprimir a questão religiosa e, obviamente, vai atingir a questão cultural. O quebra ele ocorre no dia 1 e 2 de fevereiro, que era o dia de culto ao Xum, não é, e era próximo ao carnaval. Então, obviamente, com o fato do quebra, os maracatus já desde 1912 não vão à rua. Não é? Então retoma isso aí lá em 20, 25, mas é reprimido de novo com o governo de Getúlio Vargas. Então nós não sofremos, nós fomos um estado que sofremos o quebra 2 vezes. Mas o episódio de repressão aos terreiros de Candomblé não silenciou totalmente os religiosos da época. Muitos retomaram suas atividades, só que de forma discreta. Comportamento que ficou conhecido como Xangô rezado baixo. Historiadores acreditam que existam em Alagoas cerca de 2.000 terreiros. Só em Maceió, a Federação dos Cultos Afro-Brasileiros de Alagoas contabiliza a existência de 187. Foi pensando nesse universo afro-brasileiro que no último dia 1º de fevereiro, o governo do estado de Alagoas fez oficialmente um pedido de desculpas a todas as comunidades de terreiros de Alagoas pelos acontecimentos que marcaram o 1º de fevereiro de 1912. Fica declarado o pedido formal de perdão pelo governo de Alagoas à população afro-alagoana e à religiosidade afro-brasileira, em face das graves violações de direitos humanos decorrente da violência física e psicológica, ofensa à liberdade de culto, grave intolerância religiosa, desrespeito à identidade cultural, afronta à memória e destruição do patrimônio cultural praticados no episódio histórico denominado Quebra dos Xangôs de 1912. O perdão por parte do governo de Alagoas gerou grande debate entre estudiosos e integrantes do movimento afro-brasileiro. Foi válido, não foi tardio, porque isso é consequência de um movimento de terreiros que ocorre hoje em Alagoas, né? Pra você ter ideia, em 2009, o próprio governador Teotônio Vilela, ele já tinha sancionado uma lei que era o Dia de Combate à Intolerância Religiosa, o dia 2 de fevereiro. Quer dizer, e vai culminar com os 100 anos com o perdão. Eu acho que a importância maior é para o presente e para o futuro dessas comunidades afrodescendentes, porque uma vez que o chefe máximo do nosso estado, né, o governador, ele pede esse perdão publicamente, né, ele assina um decreto reconhecendo as mazelas, né, as consequências daquele ato de 100 anos atrás, né, ele também reforça, né, a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas que olhem de uma forma especial, né, uma forma diferenciada para essas populações que ficaram excludentes de todas as políticas, né? Acho que foi um gesto importante, mas eu não superdimensionaria isso, não é? Primeiro porque quem pediu perdão não foram os algozes de 12. Não é? Quem pediu perdão foi um governo de hoje, não é? Que, um século após, não é? De todo modo tem um sentido importante, particularmente para as lideranças religiosas.